Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa. Eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no livro de 1 Crônicas, capítulo 17. Hoje é o dia 159 da nossa leitura. E nós estamos lendo e intercalado o livro de 1 Crônicas com 2 Samuel. Então eles se complementam ou até muitas vezes reforça a própria leitura. E diz assim: quando Davi havia se estabelecido em seu palácio, mandou chamar o profeta Natã e disse: Veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está lá fora, numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: Faça o que tem em mente, pois Deus está com o rei. Naquela mesma noite, porém, Deus disse a Natã: Vá e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: Não será você que construirá uma casa para eu habitar. Desde o dia em que eu tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro, numa tenda, num tabernáculo. E, no entanto, aonde quer que tenha ido com o israelita, nunca me queixei aos líderes de Israel, aos pastores de meu povo, nunca lhes perguntei: por que não construíram para mim um palácio ou uma casa de cedro? Agora vai e diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas e o escolhi para ser o líder do meu povo, Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante dos seus olhos. Agora tornarei seu nome tão conhecido quanto aos dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para o meu povo Israel e os plantarei num lugar seguro, aonde jamais serão perturbados. Nações perversas não oprimirão como fizeram no passado, desde o tempo em que nomeei juízes para governar meu povo Israel. Também derrotarei todos os seus inimigos. Além disso, eu declaro que o Senhor fará uma casa para você, uma dinastia real, pois quando você morrer e se reunir aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos e de sua própria descendência, estabelecerei seu reino. Ele é quem construirá uma casa para mim e estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Jamais retirarei dele o meu favor. Como retirei daquele que governou antes de você, eu confirmarei para sempre como rei sobre a minha casa e sobre o meu reino. O seu trono será estabelecido para sempre. Natã voltou até Davi e contou ao rei tudo o que o Senhor lhe tinha revelado. Então o rei Davi entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família para que me trouxesses até aqui? E agora, ó Deus, como se isso não bastasse, dizes que dará ao teu servo uma dinastia duradoura. Como alguém pode ser tão privilegiado, ó Senhor Deus? Que mais posso dizer sobre o modo de como me honrastes? Tu sabes como o teu servo é de fato, por causa do teu servo, ó Senhor, e de acordo com a tua vontade fizestes todas essas grandes coisas e me tornastes conhecidas. Ó Senhor, não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar do outro Deus como tu. Que outra nação na terra é como teu povo de Israel? Que outra nação, ó Deus, resgataste da escravidão para o teu povo? Engrandecestes teu nome ao livrar teu povo do Egito. Realizastes milagres impressionantes e removestes as nações do caminho de teu povo. Escolhestes Israel para ser teu próprio povo para sempre. E tu, ó Senhor, te tornastes seu Deus. E agora, ó Senhor, agora sou teu servo. Faz o que prometes a meu respeito e de minha família,
confirma-o como uma promessa que durará para sempre. Que o teu nome seja estabelecido e honrado para sempre, a fim de que todos digam: Ó Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel, é o Deus para Israel, que a dinastia de teu servo Davi permaneça diante de ti para sempre. Ó Deus meu, tive a coragem de fazer esta oração, porque me revelastes ao teu servo que farás uma casa para mim, uma dinastia real. Pois tu és Deus, o Senhor, tu és Deus, ó Senhor, e prometestes essas coisas boas a teu servo. E agora que seja do teu agrado abençoar a casa do teu servo, para que ela permaneça para sempre diante de ti. Pois quando concedesses uma bênção ao Senhor, é uma bênção para sempre. Capítulo 18. Depois disso, Davi derrotou e sujeitou os filisteus conquistados a Gate e seus povoados. Também conquistou a terra de Moabe e os moabitas, que foram poupados e se tornaram súditos. De Davi e lhe pagaram tributos. Davi também destruiu o exército de Hadadezer, rei de Zoba, derrotando-o em Amate, quando Hadadezer tentou fortalecer seu controle ao longo do rio Eufrates. Davi tomou 1.000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados da infantaria. Levou cavalos suficientes para 100 carros de guerra e aleijou o restante. Quando os sírios de Damasco chegaram para ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Então colocou destacamentos de seu exército em Damasco, a capital dos sírios. Assim, Davi sujeitou os sírios e eles lhes pagaram tributos. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi levou para Jerusalém os escudos de ouro dos oficiais de Hadadezer, bem como grande quantidade de bronze de Tepá e de Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer. Mais tarde, Salomão derreteu o bronze e usou para fazer o grande tanque de bronze chamado Mar, as colunas e os diversos utensílios de bronze do templo. Quando Toi, rei de Amate, soube que Davi tinha destruído todo o exército de Hadadezer, rei de Zoba, enviou seu filho Jorão para parabenizar Davi por sua campanha bem-sucedida. Hadadezer e Toi eram inimigos e sempre estavam em guerra. Jorão presenteou Davi com objetos de prata, ouro e bronze. O rei Davi dedicou todos esses presentes ao Senhor, junto com a prata e o ouro que ele havia tomado de outras nações, de Edom, Moabe, Amon, da Filístia e de Amaleque. Absai, filho de Zeruia, destruiu 18.000 edomitas no Vale do Sal. Colocou destacamentos do exército em Edom, e assim todos os edomitas se tornaram súditos de Davi. O Senhor concedia vitórias a Davi, por onde quer que ele fosse. Davi reinou sobre todo Israel, e fazia o que era justo e correto para o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante de seu exército. Josafá, filho de Aliude, era historiador do reino. Zadok, filho de Aitubi, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era secretário da corte. Benaia, filho de Joiada, era comandante da guarda pessoal do rei. Os filhos de Davi eram seus assistentes diretos. Capítulo 19. Algum tempo depois morreu Naás, rei dos Amonitas, e seu filho Anum subiu ao trono. Davi disse: Vou demonstrar lealdade a Anum, assim como seu pai. Anás sempre foi leal a mim. Então Davi enviou representantes para expressar seu pesar a Naum pela morte do pai dele. Mas quando os representantes de Davi chegaram à terra de Amon, os líderes amonitas disseram a Anum: O rei acredita
mesmo que esses homens estão aqui para honrar seu pai? Não. Davi os enviou com o objetivo de espionar a terra para vir conquistá-la. Então Hanum prendeu os representantes de Davi, raspou a barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou de volta a Davi. Quando Davi soube do que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro dos homens para que lhes disserem: fiquem em Jericó até que a sua barba tenha crescido, e volte em seguida, pois estavam muito envergonhados. Quando Hanum e os amonitas perceberam que haviam enfurecido Davi, enviaram 35 toneladas de pratas para Arã-Narim, Aram-Macá e Zobá, a fim de contratarem seus carros de guerra e cavaleiros. Também contrataram 32 mil carros de guerra e obtiveram o apoio do rei de Maca e de seu exército. Esses soldados acamparam em Medeba, aonde se juntaram a eles as tropas amonitas que Hanum havia recrutado em suas próprias cidades. Davi foi informado disso e enviou a Joabe e todos os seus guerreiros para lutarem contra eles. As tropas amonitas avançaram e formaram uma frente de batalha à entrada da cidade, enquanto os outros reis se posicionaram para lutar nos campos abertos. Joabe viu que teria de lutar em duas frentes ao mesmo tempo. Por isso escolheu alguns dos melhores guerreiros de Israel e pôs sob o seu comando pessoal para enfrentar os sírios. Deixou o restante do exército sob o comando de seu irmão, Abissai, e atacou os amonitas. Joabe disse a seu irmão: se os sírios forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Se os amonitas forem fortes demais para você, irei ajudá-lo. Coragem, lutemos bravamente por nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e que seja feita a vontade do Senhor. Joabe e suas tropas atacaram os sírios, começaram a fugir, atacaram e os sírios começaram a fugir, enquanto os amonitas viram que os sírios batiam em retirada, também fugiram de Absai e recuaram para dentro da cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Os sírios viram que não tinha como enfrentar Israel, assim enviaram os mensageiros para convocar mais soldados do outro lado do rio Eufrates. Essas tropas eram conduzidas por Sobaque, comandante do exército de Hadadezer. Quando Davi foi informado do que estava acontecendo, reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e posicionou suas tropas em formação de batalha. Entrou em combate com os sírios, que lutaram contra ele. Mais uma vez, porém, os sírios fugiram dos israelitas. O exército de Davi matou 7.000 homens em carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria, incluindo Sobaque, comandante de seu exército. Quando os aliados de Haddad viram que ele havia sido derrotado por Israel, renderam-se a Davi e se tornaram seus súditos. Depois disso, os sírios não quiseram mais ajudar os amonitas. Capítulo 20. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir para a guerra, Joabe conduziu o exército israelita em ataques bem-sucedidos contra a terra dos amonitas. Durante essa operação, cercou a cidade de Rabá e atacou e a destruiu. Mas Davi ficou em Jerusalém, Joabe conquistou Rabá e a destruiu. Então Davi chegou a Rabá, removeu a coroa da cabeça do rei e ela foi colocada sobre a sua cabeça. A coroa era feita de ouro, enfeitada com pedras preciosas e cerca de 35 quilos. Davi tomou grande quantidade de despojo da cidade. Também tornou os habitantes de Rabá seus escravos e os obrigou a trabalhar com serras, picaretas, machados e de ferro. Foi assim que Davi tratou o povo de todas as cidades amonitas. Então ele e todo o exército voltaram para Jerusalém. Depois disso houve guerra contra os filisteus em Gezer. Enquanto lutava, Sibecai e de Usate matou Saf, um descendente de gigantes, e desse modo os filisteus foram subjugados. Durante a outra batalha contra os filisteus,
Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias de Gate. O cabo da lança de Lami era da grossura de um eixo de tecelão. Outra batalha com os filisteus em Gate, havia um homem de grande estatura com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo, e que também era descendente de gigantes. Mas quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Esses filisteus eram descendentes de gigantes de Gate, mas Davi e seus guerreiros os mataram. Capítulo 21. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Davi disse a Joabe e aos comandantes do exército: faça uma contagem de todo Israel, desde Berseba ao sul até Dan ao norte, e traga-me um relatório para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor torne a população 100 vezes mais numerosa do que é hoje. Mas por que o meu senhor, rei, deseja fazer essa contagem? Eles não são todos seus servos? Por que levar Israel a pecar? Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizesse o censo. Então Joabe saiu para contar o povo de Israel. Depois voltou para Jerusalém e informou Davi o número de pessoas. Havia em Israel 1.100.000 homens, aptos para irem à guerra, que sabia manejar espada em Judá. Havia 470.000, mas Joabe não incluiu no censo as tribos de Levi e Benjamim, pois achou absurda a ordem do rei. Deus se desagradou muito do censo e castigou Israel por isso. Então Davi disse a Deus: pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe meu pecado, pois cometi uma insensatez. O Senhor falou a Gade, e vidente de Davi. Esta foi a mensagem: vai e diga a Davi, que assim diz o Senhor: darei a você 3 opções, escolha um desses castigos e eu lhe aplicarei a você. Gade foi a Davi e disse: essas são as 3 opções que o Senhor lhe deu: 3 anos de fome, 3 meses de destruição pela espada de seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa, durante os quais os anjos do Senhor trará devastação sobre toda a terra de Israel. Decido o que devo responder àquele que me enviou. Não tenho para onde correr nessa situação, respondeu Davi a Gade, mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois a sua misericórdia é grande, que eu não caia nas mãos de homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, e 70.000 pessoas morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo estava prestes a fazê-lo, e o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto à eira de uma Araúna, e o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor, entre o céu e a terra, com espada desembaiada na mão, estendia sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel se vestiram de pano de saco e se prostraram com o rosto no chão. Davi disse a Deus: fui eu que ordenei o censo. Eu pequei, eu fiz o que era mal, mas o povo é inocente como ovelhas. O que fizeram? Ó Senhor, meu Deus, o que tua ira caia sobre mim e a minha família, mas não castigue teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu para lá a fim de cumprir a ordem que o Senhor deu, por meio de Gade. Araúna debulhava o trigo quando virou-se e viu o anjo. Seus 4 filhos que estavam com ele fugiram e se esconderam. Quando Araúna viu que o rei se aproximava, saiu da eira, curvou-se diante de Davi com o rosto no chão. Davi disse a Araúna: quero
comprar de você esta eira pelo preço justo. Construirei nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu senhor, ó rei, disse Araúna. Use-a como lhe parecer melhor. Eu lhe darei os bois para holocaustos e as tábuas de trilhar como lenha para o fogo do altar, e o trigo como oferta de cereais, e eu lhes darei tudo, ó rei. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: Não, faço questão de comprá-la pelo preço justo. Não tomarei o que é seu para oferecer ao Senhor. Não apresentei holocausto que nada me custaram. Então Davi pagou a Araúna 600 peças de ouro pela eira. Davi construiu ali um altar ao Senhor, ofereceu holocaustos e ofertas de paz. E quando Davi orou, o Senhor respondeu com o fogo do céu para queimar a oferta sobre o altar. Então o Senhor deu ordem para que o anjo pusesse a espada de volta na bainha. Quando Davi percebeu que o Senhor havia respondido à sua oração, ofereceu sacrifícios ali na eira de Aruna, o Jebuseu. Naquela época, o tabernáculo do Senhor, que Moisés havia feito no deserto, e o altar do holocausto estava no lugar de adoração em Gibeon. Mas Davi não podia ir até lá para consultar Deus, pois tinha pavor da espada do anjo do Senhor. E assim encerra essa leitura, né? Uma leitura até bem extensa, né? De alguns versículos, né? 17, 18, 19, 20 e 21. Então a gente vê essa relação, a desobediência, né? De Davi. A gente vê algumas partes, né? Do quanto Davi, né? Obedece, como Josué, como Moisés, como tantos homens, né, da Bíblia, mas também como Moisés, né, foi desobediente ao Senhor na hora que ele bateu junto com Arão na pedra, e algumas coisas também que o homem faz, né, que aos olhos dele acha que é bom, mas na verdade é uma desobediência a Deus, né? E Deus é um Deus de justiça e também de misericórdia. A gente está vendo aqui, né? Deus reconsidera, mas Deus faz, né, aquilo que é justo perante a Ele, perante a lei, né, que é boa, que nos instrui, né, nos traz isso. Então, que possamos meditar sobre essas palavras, porque nós estamos debaixo do mesmo Senhor, do mesmo Deus, né? O Deus de amor que entregou o seu Filho. Vamos orar. Querido Deus, Pai grandioso, maravilhoso, Tu és o Criador de todas as coisas, de todo o universo. O Senhor nos dá a chance, a oportunidade de estarmos aqui perante o Senhor, nos curvando diante de Ti. Queremos reconhecer a Sua grandeza e o poder do Teu Espírito agindo sobre as nossas vidas, Pai. Nos ajude, tenha misericórdia de nós, Pai, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Que nós possamos sempre oferecer, Pai, um sacrifício vivo de nosso fruto dos nossos lábios de louvor ao Senhor. Que os nossos corpos possam servir ao Senhor para honrar e engrandecer o nome de Jesus Cristo, que veio a esse mundo para nos salvar nessa obra tão divina que é a eternidade. Ajude a termos fé, Pai, e a seguirmos firmes no Senhor, Pai. Que possamos colocar a nossa vida inteira diante do Senhor, Pai. Sabemos que inúmeras vezes nós nem sabemos o que pedimos e muito menos imaginamos o quanto nós devemos a Ti e o quanto devemos saber que tudo que o Senhor permite, tudo que o Senhor está cuidando e está olhando pelos seus filhos, pelo seu povo, é bom. Então, queremos, Pai, não só eu, mas todas as pessoas que eu também almejo, espero que todos também almejam a continuar lendo a sua Sagrada Escritura, desenvolvendo uma fé e uma transformação. Ajude-nos a mantermos fiéis ao Senhor nesse caminho de perseverança, um caminho tortuoso, difícil, muitas vezes realmente desafiador, talvez até muitas vezes desesperador,
mas que nós possamos compreender que o Senhor está sobre todas as coisas e está conduzindo, e que haja paz, felicidade e alegria diante do nosso espírito, Pai. Nos perdoe mais uma vez, nos dê uma semana abençoada, guardada e protegida e livrada de todo o mal, das tentações, daquilo que nos afasta diante do Senhor, Pai. Te louvamos engrandecendo e pedindo para que nós continuemos, Pai, fiéis à leitura da Tua Palavra. No nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez, eu te agradeço por você estar aqui junto comigo, nesse encontro diário da leitura das Sagradas Escrituras. Então, eu convido a você a permanecer nessa leitura e também convidar outras pessoas. Mesmo que nós estejamos já lendo, 159 dias, estamos caminhando aí já mais quase, pela metade das Escrituras, nós temos aqui a oportunidade de ler todos esses dias. Não importa se você vai começar hoje, começou essa semana, enfim. Aqui você tem a playlist no final, aqui, 2 cards. Você clica, cai na playlist. E essa playlist você vai ter do dia 1 até o dia 159. E também, se você perdeu o dia da leitura anterior, você pode clicar um desses cards e voltar para o dia anterior da leitura. Para que você receba sempre essa notificação, se inscreva no canal, ativa as notificações. Deixe seus comentários, seu joinha, para que esse vídeo possa propagar para mais pessoas. Você quer fazer parte, ser membro da leitura diária? Há uma área de membro de forma muito organizada, onde você tem outras aulas também para poder ajudar a compreender melhor isso. E eu vou te dar de presente, ao concluir pelo menos 80% da leitura, um certificado e alguns livros da minha autoria. Que Deus te abençoe e nos vemos, se Deus permitir, o dia 160 da nossa leitura.